Olá, gente. Estamos novamente a postos. Vamos reiniciar o nosso trabalho. Como o protocolo manda, segundo o planejamento da escola, vamos dar início, já que é nossa segunda aula, à resolução de exercícios. Exercícios que foram do capítulo passado. Não é isso? Muito bem. Capítulo no qual versava ou versou pela desigual distribuição da população mundial. Então, na página 402, esperamos que vocês estejam aí com o livro, Eu estou com o meu aqui, que eu quero ler as questões. Explique a diferença entre país populoso e país povoado. Ficou claro que país populoso tem é um país que tem grande efetivo populacional, população total, população absoluta. E um país povoado é aquele que apresenta um elevado quantitativo médio de população por quilômetro quadrado. Bom, eu coloquei aqui uma resposta, elaborei anteriormente. País populoso eu coloquei. É um país que apresenta um total de habitantes muito elevado. E um país povoado, que, para que a gente possa classificar um país povoado, temos que calcular e analisar a distribuição média da população no território. Um país pode ser muito ou pouco povoado, é claro, conforme vimos na aula passada, conforme a sua distribuição média, ou seja, conforme a sua densidade demográfica, isto é, a população relativa, podemos também assim chamá-la. Bom, em seguida, vocês têm uma fotografia aí do livro que mostra a imagem do Principado de Mônaco. É uma localidade no sul da Espanha, onde tem aquela grande corrida de Fórmula 1 do Principado de Mônaco. Então ele diz aqui no livro seguinte: localizado no sul da França e tendo apenas 2 km², o território do Principado de Mônaco possui uma das menores áreas territoriais do mundo. Em 2017, segundo a Organização das Nações Unidas, sua população era de 38.695 habitantes, considerada elevada em relação à sua área. Por causa do grande número de pessoas em uma pequena área. Então, quando você divide a população absoluta de Mônaco, 38.695 habitantes, pela sua área de apenas 2 km², vai dar uma densidade demográfica muito alta, 19.347 habitantes por quilômetro quadrado, Então, é realmente muito povoado, devido a essa elevada média. Em seguida, ele pede que, com base no resultado anterior, do cálculo da densidade demográfica de Mônaco, assinale a alternativa correta. Então, você tem aí 2 retângulos para você assinalar. Ora, no primeiro diz, conforme a sua densidade demográfica, Mônaco é considerado um país pouco povoado. Como que pouco povoado? Com a densidade demográfica superior a 19.000 habitantes por quilômetro quadrado, Altíssima. Portanto, o segundo retângulo deve ser marcado. Conforme sua densidade demográfica, Mônaco é considerado um país muito povoado. Legal? Bom, vamos agora para a página seguinte, Você tem aí a tabela apresentando alguns países e sua respectiva população. Pesquise o tamanho da área do território em quilômetro quadrado desses países. Insiram a tabela e calcule a densidade demográfica. Então vocês farão essa pesquisa. Você já tem aí a população total? Falta pesquisar o quê? A área. Então, vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou dizer a área e vocês fazem o cálculo dividindo a população pela área. E na coluna da direita,
onde tem densidade demográfica, vocês estabelecem qual é esta densidade, né? Muito bem. Então você tem a área do território, de Singapura, 710 quilômetros quadrados. Do Bangladesh, 144 mil quilômetros quadrados. O México, 1.964.380 quilômetros quadrados. O Canadá, 9.984.670 quilômetros quadrados. É o segundo maior país do mundo, superado apenas pela Rússia. É isso? Muito bem. Em seguida, a Islândia, com 103 mil quilômetros quadrados, e a Mongólia, com 1.564.120. Então, vocês fazem a divisão da população pela área. Não é dividir a área pela população. Se dividir assim, o resultado vai dar errado. Você divide a população sobre a população pela área. Ou seja, densidade demográfica é o resultado da divisão da população pela área, que é dada em quilômetro quadrado. Legal? Muito bem. Faça uma comparação. Essa comparação que ele pede com relação a isso aí, né? Entre os dados da densidade demográfica de Singapura e da Mongólia, e explique como esses países são povoados. Bom, eu preparei uma resposta muito simples e fácil de você entender ou deduzir. Singapura, elevada densidade demográfica em relação ao seu território. É um país muito povoado. Eu tenho aqui o cálculo, só não vou dizer a vocês, né? A densidade demográfica de Singapura é de 8.040 habitantes por quilômetro quadrado. A Mongólia é baixa a densidade, eu calculei, em relação a Singapura, caracterizando-se como um país pouco povoado. Muito bem. Qual é a densidade demográfica da Mongólia? Apenas 2 habitantes por quilômetro quadrado. Portanto, amigos, é muito baixa realmente. Em seguida, ele pede para citar exemplos de fatores históricos, fatores naturais e fatores econômicos que influenciam na distribuição populacional. Fatores históricos você tem civilizações milenares, né? Áreas de ocupação muito antigas e áreas densamente povoadas, ok? Os fatores naturais você tem as condições climáticas, consequentemente baixa densidade demográfica. Nas áreas climaticamente mais desérticas, a concentração populacional é muito menor. É difícil permanecer e viver por muito tempo no deserto como o Saara ou no grande continente gelado denominado de Antártida. Muito bem. Fatores econômicos. As áreas industrializadas e desenvolvidas atraem efetivo demográfico devido ao intenso crescimento econômico que gera emprego. Então isso atua como um centro atrativo, em vez de repulsivo de população. Por isso mesmo, são áreas de forte concentração populacional e apresentam áreas de elevada densidade demográfica. Ok, amigos? Vamos agora ao nosso assunto de hoje, que fala sobre o fato de que a população mundial ainda cresce. Ok? Muito bem. Eu quero dar uma leitura dessa parte aqui introdutória, bem rapidinho, que diz que desde os primórdios da história da humanidade, o crescimento populacional se manteve relativamente baixo no início. Muito bem. Um pouco mais abaixo você tem um destaque em amarelo e vermelho que mostra crescimento da população mundial. Do ano 1 até o ano de 1800, nesse período, até atingir o seu primeiro bilhão, o crescimento populacional ocorreu em ritmo lento, por causa da elevada taxa de mortalidade ocasionada por doenças, epidemias, guerras, etc. Muito bem, eu vou fazer um comentário sobre isso. Contudo, ao longo do século XIX,
as primeiras décadas do século XX, a taxa de crescimento natural da população se modificou, pois começou a se intensificar por causa da redução da taxa de mortalidade e da manutenção de taxa de natalidade em índices elevados. Olha, isso é natural, ok? Muito bem. O crescimento da população mundial é uma preocupação geral. Isso, olha, isso não é coisa recente. No século XVI a.C., um escriba na Babilônia escreveu com muita propriedade em um poema épico que um dia a população do planeta vai crescer tanto que poderá faltar água e alimentos para a população. Muito bem. Vocês sabiam que para produzir 1 quilo de pão são necessários 1000 litros de água? Imagina, companheiros, 1000 litros de água, desde que planta, tem que aguar, a planta desenvolve, quando colhe, né, vai ser refinado o trigo, né, vai passar por processo transformativo para produzir o pão, tem que adicionar água para fazer bolo, etc, etc. Muito bem. Século XVI a.C., estamos no século XXI depois de Cristo. 37 séculos se passaram. As guerras que aconteceram no século XX teve relação íntima com a questão do petróleo, principal fonte de energia consumida hoje mundialmente. Possivelmente, algumas guerras que poderão ocorrer no século XXI podem ser por conta da falta de água. Ora, gente, do ano 1 até o ano de 1800, o crescimento era lento, né? A mortalidade era elevada. Não existia nenhuma prática que pudesse evitar alguns males que assolassem a população do mundo. Mas, até 1800, a população atingiu 1 bilhão de pessoas. Mas acontece que, com o advento da chamada Revolução Industrial na Inglaterra, veio também a chamada Revolução Bioquímica, ou uma equipe comandada pelo cientista Alexander Fleming, né? A descoberta da penicilina, quimioterápicos e antibióticos. Ora, enquanto numa primeira fase do crescimento populacional a natalidade era elevada, assim como a mortalidade também era elevada, a partir daí, então, uma segunda fase do crescimento da população mundial, percebe-se que, com o avanço das descobertas científicas, a bioquímica, a coleta de restos orgânicos, o desenvolvimento do saneamento básico, melhorou muito a qualidade da saúde da população brasileira. Aliás, brasileira não, estão falando da população mundial, não é isso? Aí o que acontece? Começa então a declinar as taxas de mortalidade. Isso na Europa. O resto do mundo subdesenvolvido não tinha conhecimento da penicilina, de quimioterápicos, de antibióticos, de vacinações, etc. Então estava havendo um declínio da população em termos de crescimento, né? Em função de que embora a natalidade tivesse permanecido alta por um bom tempo, mas a mortalidade começou a cair. Muito bem. E aí a população começou a crescer de maneira mais intensa. A Europa, posteriormente, com a melhoria da qualidade de vida, os casamentos já começam à medida que a mulher vai sendo inserida no processo produtivo, no mercado de trabalho, ela passa a ter o maior controle de sua taxa de fecundidade. Não é verdade? Os casamentos começam a acontecer em idade mais tardia. Isso provoca a queda da taxa de fecundidade feminina e, consequentemente, a redução da taxa de natalidade, acelerando ainda mais na Europa a redução do crescimento populacional naqueles países. Porém, no pós-Segunda Guerra Mundial, a partir de 1950,
veio uma fase incrível, a fase da explosão demográfica dos países subdesenvolvidos, que assimilando as descobertas da penicilina, a revolução bioquímica na Europa, começou a praticar também essas ações. Fazer uso desse medicamento, de vacina, aí começa também então a declinar as taxas de mortalidade nos países de terceiro mundo. Porém, a mortalidade permanecendo elevada, é evidente que o crescimento populacional caracterizou a chamada fase da explosão demográfica dos países subdesenvolvidos. Ok? Muito bem. Pessoal, aí o livro aqui nos mostra o seguinte: de 1850 a 1950, nesse período, as melhorias sanitárias e os avanços da medicina dos países mais desenvolvidos, sobretudo dos países europeus, beneficiados pela Revolução Industrial, promoveram a redução da mortalidade infantil e impulsionaram a natalidade, levando a população mundial a atingir 2 bilhões de habitantes. Bom, em seguida, aí a gente já passa para a página 405. Aí quando ele diz, e veja bem, o que eu vou ler agora eu já comentei para vocês. Se liguem aí. A partir de 1950, impulsionado pela diminuição da taxa de mortalidade nos países pobres, que conforme eu disse a vocês, assimilaram as conquistas da Revolução Bioquímica e da medicina do continente europeu, puseram em prática, né? Pobres e menos desenvolvidos economicamente, o crescimento demográfico mundial foi tão vertiginoso que alguns estudiosos alertavam para o risco de uma verdadeira explosão demográfica. Olha aí o que eu falei, expressão muito utilizada até a década de 1980, ok? Mas isso interessava os interesses do capitalismo industrial, porque no pós-Segunda Guerra Mundial as indústrias dos países ricos começam a se instalar nos países pobres. Precisavam de mão de obra, estimularam os dirigentes a incrementar a manutenção de alta taxa de natalidade e reduzir a mortalidade, não apenas para gerar mão de obra, mas também mercado de consumo para a produção que esses países passaram a desenvolver, a praticá-la nos países de terceiro mundo. É uma questão até de visão geopolítica, de interesse do capitalismo internacional, meus amigos. Muito bem, passemos agora para a página seguinte, onde eu tenho a população mundial ainda cresce, mas em ritmo diferente. Ok? Muito bem. Eu vou fazer uma leitura aqui inicial. Nas páginas anteriores, observamos que a população mundial teve intenso crescimento a partir de meados do século XX, impulsionado principalmente pelo aumento da população nos países menos desenvolvidos, sendo os países pobres, alguns emergentes, outros de pobreza toda. No final do século XIX e início do século XX, os países mais desenvolvidos apresentavam redução da taxa de natalidade. Olha aí o que eu falei, né? Graças à intensa urbanização que teve entre seus fatores propulsores o processo de industrialização. Desenvolvimento econômico, aumento da oferta de emprego, a mulher inserida no processo produtivo, tendo maior controle de sua taxa de fecundidade, casamento mais tardio, diminuindo, né, o número de nascimento ou de filhos por mulher. Muito bem. Aliados a isso, outros fatores mais recentes têm levado a uma diminuição significativa da taxa de natalidade nos países mais e menos desenvolvidos, como o aumento do custo de vida, a criação dos filhos, os gastos com moradia e alimentação, vestuário, saúde, educação e transporte. Aí vem a questão do encargo econômico, a relação que há entre as pessoas que trabalham, ou seja, que exercem atividade profissional remunerada, e aquelas que não trabalham ou que não exercem atividade profissional remunerada. É comum ainda hoje, não na época de nossos avós, né,
que tinham 8, 10, 15, 20 filhos. Meu pai e minha mãe tiveram 10. O meu sogro teve 21, né? O pai da minha esposa. Mas hoje, qual é a mulher que quer ter essa tonelada de filhos? Né? Porque sabe que o custo de vida é elevado. Alimentação, vestuário, saúde, educação, transporte, etc. Né? Então isso fez com que houvesse uma melhor preocupação e gradativamente também, hoje, em alguns países ou nações emergentes que estão crescendo economicamente, né, a mulher já tem o maior controle de sua taxa de fecundação, porque ela tem que participar ativamente da renda familiar. Imagina, num país desenvolvido é comum ter só um filho por casal, ou 2 filhos no máximo. Então, o homem e a mulher trabalham nos países de primeiro mundo. Então é 1 para 1. O homem sustenta um filho e a mulher outro. Né? Mas em muitos países subdesenvolvidos, ainda tem, principalmente naquelas áreas de maior índice de pobreza, né? 8, 10 filhos. E aí? Olha o encargo econômico. E às vezes a mulher nem trabalha. Muitas vezes o homem recebe apenas um salário mínimo. Qual é a qualidade de vida que esse casal vai ter? Isso acontece, de modo geral, em alguns países pobres, da África principalmente, da Ásia, podendo acontecer também até em alguns países da América Latina. Muito bem. Além disso, a maior difusão de métodos contraceptivos, como a pílula, anticoncepcionais e preservativos, e a esterilização aliada ao aumento da participação da mulher no mercado de trabalho, a utilização do DIU, o dispositivo intrauterino, a cirurgia no homem, a vasectomia, tudo isso tem contribuído para declinar as taxas de natalidade. Intensificar a redução da natalidade e, consequentemente, a taxa de crescimento natural diminuiu, que quanto menor o número de pessoas que nascem, menor é o crescimento populacional, né? Muito bem. Continuando agora, numa página seguinte, ele está dizendo, olha lá o que eu falei, gente, aquelas sociedades mais paupérrimas, mais pobres, mais dependentes. Diversos países menos desenvolvidos, geralmente de economia agrária, nos quais boa parte da população é rural e de baixa escolaridade, não apresenta planejamento familiar e a taxa de natalidade continua elevada. Esses são alguns dos fatores que explicam a elevada taxa de crescimento anual da população em países menos desenvolvidos do continente africano e asiático, principalmente. Olha, a reduzida aspiração material, o conformismo, o apego à terra é comum. Aqui no Nordeste a gente encontra isso, no sertão semiárido, hoje nem tanto quanto há 30, 40, 50 anos atrás. Imagina, muitos cantores e compositores nordestinos, Patativa do Assaré, por exemplo, né, entre tantos outros, música como, podemos dizer, a vida aqui só é ruim quando não chove no chão, mas se chover dá de tudo, fartura tem de montão. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. É muito amor, é muito apego à terra. É acreditar que aquilo ali é que Deus reservou para nós, porque nós não estamos merecendo nada melhor do que isso. Ele chega até a achar que blasfemou contra Deus. Pede perdão por pedir para chover. Olha que letra linda. Senhor, perdoa esse pobre coitado que de joelhos rezou um bocado, pedindo para a chuva cair sem parar. Senhor, será que o Senhor se zangou e só por isso o sol a retirou, fazendo cair toda a chuva que há? Senhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho, pedi para chover de mansinho, para ver se caía uma gota no chão. Senhor, será que o Senhor se zangou realmente? Olha, são músicas lindas. Isso mostra a fragilidade
da população menos desenvolvida e o elevado conformismo do homem. Ora, quando a gente fala em crescimento populacional, a gente fala em perspectiva de vida, em idade da população. Olha, a população mundial passou por diferentes fases. A maneira mais correta de representar graficamente a estrutura etária de uma população são as pirâmides etárias. Ela é dividida em partes. A base representa o jovem, 0 a 19 anos, né? O corpo ou parte intermediária, os adultos, e o ápice ou parte superior, a população velha, a partir dos 60 anos de idade. O lado direito da pirâmide é a população feminina, o lado esquerdo a população masculina, ok? Vários fatores influenciam no gráfico da pirâmide. Os efeitos de uma guerra que elimina muita gente, né? A emigração, que é a saída de população, a imigração, que é a entrada. Dependendo de onde houve a evasão ou a entrada de população, a pirâmide ou sofre um alargamento ou sofre um estreitamento, ok? Efeito de uma guerra também, né? Mas nada é mais significativo do que as taxas de natalidade e de mortalidade. Se a taxa de natalidade é elevada, a base da pirâmide é larga. A faixa etária de 0 a 19 anos apresenta grande quantidade de crianças e jovens, né? A parte intermediária é mais larga e o ápice mais estreito, mais pontiagudo, devido ao pequeno percentual de velho, em consequência da baixa expectativa de vida, devido a quê? Às elevadas taxas de mortalidade. Mas, quando a taxa de natalidade é baixa ou está declinando, a base da pirâmide começa a sofrer o estreitamento. E à medida que a mortalidade diminui, a população começa a passar para a fase adulta até a fase velha. Então, o lado da pirâmide vai ficando mais largo e o ápice também mais largo. Ok? Está entendido isso aí? E é também muito simples de entender. Então, em países onde a natalidade é alta e a mortalidade também é alta, a base é larga, o ápice estreito e o lado é côncavo, né? Em países onde a natalidade é baixa e a mortalidade também, a base da pirâmide é estreita, os lados, em vez de côncavos, são convexos e o ápice muito largo. Vocês têm aí, amigos, por exemplo, uma pirâmide mundial em 2017. Vejam como a base é larga, mas perceba que a perspectiva para 2050 ela já estreitou bastante. Não é isso? Em seguida, eu lhe mostro o perfil etário da população mundial ainda, população de países mais jovens. Veja a pirâmide etária da Bolívia, veja como é larga a base dela. É um país em que a natalidade é altíssima. A mortalidade também, o lado dela ainda é côncavo. Mas a tendência é ficar o ápice mais largo. Mas em seguida você tem da Coreia do Sul, né? É um país em que a pirâmide etária, o país está passando por um processo de envelhecimento. Veja como a base está ficando estreita. Veja como os lados estão ficando convexo em vez de côncavo. E o ápice também se tornando mais larga. Isso é a pirâmide etária daquele país em 2017. Bom, mas existe população envelhecida, né? Você tem aí, na página 413, a pirâmide etária do Japão. Olha que colosso, né? Isso demonstra que a população, o Japão, o casamento é bem tardio, né? Há um maior controle da taxa de fecundidade, maior quantidade de idosos, expectativa de vida maior. Ora, esse envelhecimento da população pode ser prejudicial para um país. Por quê? Futuramente pode haver carência de mão de obra. Porque a população que produz é a faixa etária principalmente de 20 aos 60 anos. Se você reduz bruscamente a taxa de natalidade, futuramente vai lhe faltar mão de obra.
Por quê? O quantitativo de adultos que é grande, que passa a categoria de velho, pela idade é afastada da força de trabalho. E o quantitativo de jovem muito pequeno não é suficiente quando passar a idade adulta para substituir aquela população que pela idade envelheceu e se afastou do processo produtivo. O outro grande problema é o seguinte, que o envelhecimento da população, né, provoca mais gasto público. Pagamento, por exemplo, de aposentadoria, assistência médica ao idoso, não é isso? E muitas vezes esse gasto com os idosos é muito maior naqueles países mais pobres. Embora não tenha um quantitativo de idosos como tem um país de primeiro mundo, como é o caso do Japão. Ok? Muito bem. Gente, quanto maior a quantidade de velhos na estrutura etária, maior é o gasto do governo com previdência social. Ok? Muito bem. Nós temos aí, na página 414 e 415, algumas informações sobre a China, em termos de planejamento dos filhos, planejamento familiar, e em seguida você vai encontrar os exercícios da página 416 e 417. Eu quero a resposta desses exercícios até a próxima semana, até a próxima quarta-feira, ok? Então, eu vou mandar amanhã, depois da minha aula, o meu e-mail, que vocês vão encaminhar tudo através dele, ok? Estaremos a postos amanhã. Fiquem sintonizados em mim e até o próximo encontro.